Olá, meus caros alunos, é uma alegria estar com vocês. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a identificação da demanda no processo terapêutico. Nessa etapa da identificação da demanda, recomenda-se não fechar hipóteses, e sim esperar por pelo menos mais uma sessão para identificar os pontos urgentes e importantes a serem trabalhados com o paciente. Deve-se se explorar, nesse primeiro momento, os vários contextos sociais nos quais a pessoa tenha interações, definir quais ambientes são agradáveis e quais ela possa considerar talvez um tanto hostis. Deve-se descobrir o que nos ambientes são gatilhos para disparar disfuncionalidades psíquicas no paciente. Enfim, é muito trabalho. E esse parece o lado mais interessante da terapia. Ela não é neutra. Todos somos transformados pela experiência. Qualquer processo psicoterapêutico parte de uma entrevista inicial, na qual terapeuta e paciente buscam se conhecer e estabelecer relação interpessoal que seja promotora de um ambiente proativo. Assim, cabe ao terapeuta ouvir as queixas, demandas, sofrimentos e relatos, contudo, sem deixar de lado as técnicas de associar as falas aos processos psicodinâmicos que ali estão. Isso significa que o terapeuta estará com o ouvido na pessoa e o outro na técnica, na qual é especialista. O terapeuta deve avaliar se a demanda é compatível com a sua técnica, ou seja, se ele vai perceber que há efetividade na sua maneira de trabalhar, nas ferramentas que utiliza para aquele caso específico, se a faixa etária do paciente se ajusta à técnica, se há ou não necessidade de investigar comorbidades antes de fechar o contrato. Uma vez descritas as queixas, mas sob a ótica da terapia breve, o trabalho agora é enquadrar uma hipótese diagnóstica para guiar o percurso que leva a conhecer em detalhe as características da demanda. Para isso, uma dimensão longitudinal é relevante, isto é, a queixa contém muitas referências ao passado, as vivências da pessoa em situações análogas às atuais. A pessoa foi desenvolvendo estratégias de enfrentamento a cada vez que lidava com um evento adverso. Tais experiências modificaram suas crenças, revisando-as a cada situação adversa. Contudo, essas mesmas estratégias agora já não se mostram mais eficazes no momento atual, no contexto contemporâneo. A ação terapêutica, portanto, se mostra necessária e capaz de reduzir as disfuncionalidades, promovendo interpretações mais ajustadas aos eventos, fenômenos e valores. Recomenda-se atenção especial aos contextos. A fala do paciente percorre diversos contextos de sua vida. As pessoas, em geral, apresentam estereotipias, isto é, elas se comportam de modo distintos nos diversos ambientes, contextos sociais que ela frequenta. Ela pode se apresentar, por exemplo, de forma mais cordial na família, agressiva na escola ou no trabalho, e ainda que possa se mostrar isolada quando estiver participando de uma festa, e ainda assim pode se mostrar isolada quando estiver participando de uma festa, por exemplo. Essas estereotipias revelam uma multiplicidade de faces, máscaras sociais, que protegem a pessoa das agonias que sente nos ambientes. Ao considerar um contexto, o terapeuta deve observar o comportamento do paciente durante a fala e o movimento ocular, pois há pessoas que usam da imaginação e olham para cima, como se procurassem a ideia na mente. Outros desviam o olhar quando não estão certas da veracidade do que está expondo. Essa é uma característica comum, por exemplo, em adolescentes. Pacientes adolescentes não sabem definir bem o que sentem e procuram inventar possibilidades. Precisamos ser hábeis nessas situações, sem desassistir o paciente. O sintoma é o recurso que o paciente tem para não piorar. Para removê-lo, é preciso sabedoria. Saber a hora e o que suporta o sintoma, ou seja, o que está por trás sustentando aquele sintoma ali como uma forma de mascarar uma dor mais profunda,
para que esse equilíbrio exista para manter o paciente estruturado e capaz de lidar com o seu sofrimento. Uma pessoa com um grau de cultura muito incipiente tenderá a necessitar de uma conversa mais coloquial. É muito importante entender esse contexto para fazer as devidas adaptações. Ela possivelmente não entenderá palavras rebuscadas e, ao mesmo tempo, vai ser necessário conscientizá-la daquilo que a faz sofrer e dar outra chance de representar o seu sofrimento diante de novos argumentos e fatos que ela não saberia atinar sozinha. Pessoas muito aculturadas têm a tendência a resistir a processos terapêuticos e, portanto, precisamos ser muito habilidosos em manter o controle do discurso enquanto ela demonstra sua rigidez comportamental. Tem aqui um processo de conseguir ganhar o paciente, conquistá-lo, né? Cada paciente é um paciente e, com a experiência acumulada, vamos nos tornando cada vez mais melhores terapeutas também. E aí, só finalizando esse conteúdo, é importante a gente entender que é necessário todo esse movimento que exige um jogo de cintura, uma sabedoria para acolher cada paciente nas suas demandas, no seu jeito de ser e assim construir um ambiente que seja para ele um ambiente de acolhimento e de identificação. O processo terapêutico deve sempre promover essa conexão com o paciente. Bom, assim nós encerramos esse conteúdo. Eu espero que tenha contribuído aí nos seus estudos e nós nos vemos no próximo vídeo.